Fala, Doctor! Seja bem-vindo ao canal da Doutores do Excel. Meu nome é Raíssa e hoje nós vamos ver juntos como responder a um teste de Excel na entrevista de trabalho. Para isso, nós vamos ver as 5 principais funções. A soma, uma função bem básica, conte C, soma C, C e o tão famoso PROC-V. Com relação ao conte C e o soma C, nós vamos ver tanto o soma C quanto o soma C. A mesma coisa para o conte C. Nós vamos ver o conte C e o conte C. A diferença entre eles é a quantidade de critérios que você precisa utilizar, tá? Mas nós vamos ver juntos durante a aula. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, porque se você ainda não é inscrito, você está deixando de ser um dos profissionais mais requisitados no mercado de trabalho. Então vamos juntos ver a planilha. Essa planilha está disponível para download, tá? Tanto preenchida quanto em branco. Você pode baixar a planilha em branco para você tentar fazer também, mas vamos combinar uma coisa aqui, que eu vou fazer e você vai assistir eu fazendo para você entender a lógica por trás da fórmula, tá? Depois que o vídeo acabar, você pode pegar a planilha, tentar fazer junto. Se houver alguma dúvida, você reveja o vídeo, volta em qual parte do vídeo que vai estar a questão que você ficou em dúvida, depois você pode assistir de novo para ver o que você acertou, o que você lembrou, alguns detalhes que você possa ter esquecido, porque no Excel tem jeitos de fazer coisas, então você pode sim resolver essa fórmula de uma maneira diferente. Ela pode ser melhor ou pior. Então, a gente vai ver juntos como que é a melhor forma de resolver essas questões e o jeito como você resolve pode influenciar em você ser escolhido ao invés de outro candidato, tá? Eu já trabalhei em algumas empresas, já fiz testes de Excel para ser aplicado no momento de recrutamento, então eu sei mais ou menos como que eles utilizam, como que eles pensam para escolher o candidato. Então, geralmente ele vem em 3 formas. Ou ele vem com as questões numa mesma planilha, igual tá aqui. Eu coloquei porque eu acho que essa é a maneira mais difícil, porque quando você tem as questões uma embaixo da outra, e vocês vão ver que aqui uma depende da outra, se você errar uma, você erra basicamente as outras. Então, esse é um perigo. Você tem que se preocupar em travar células, principalmente, porque tem muita gente que tem costume de selecionar a coluna inteira. Nesse caso, não tem como selecionar a coluna inteira. Então, geralmente, esses testes vão deixando um pouquinho mais difícil para ver pequenos pensamentos, pequenas coisinhas que você tem que saber na hora de arrumar uma planilha. Tem também outros testes que as questões vão estar em planilhas separadas. Não é o caso, como eu disse, mas pode ser que cada questão estivesse em uma planilha separada. E tem teste em que a pessoa chega, a recrutadora chega, te dá uma situação e você tem que responder qual fórmula você usaria. Tá? Eu já fiz alguns testes de Excel em algumas entrevistas, já trabalhei em algumas empresas, então eu já vi já vi as 3 opções. Nós vamos ver juntos, então, algumas questões para utilizar as fórmulas básicas que eu falei no início. Fica comigo até o final, porque a última questão é a mais importante, tá? É o que mais utiliza, é o que mais pergunta. Inclusive, na pergunta que eu falei, de às vezes na entrevista, a pessoa só te perguntar, a última fórmula foi a que foi utilizada. Eu já fiz uma entrevista onde a pessoa me fez uma pergunta de uma fórmula, para eu adivinhar qual fórmula que era. E era essa, então fica comigo até o final. Vamos ver todas são importantes. Então, a primeira questão, cria uma fórmula na coluna meta, com a informação se a loja bateu a meta. Caso a loja tenha uma venda maior ou igual a 25 mil, deve constar meta alcançada. Caso contrário, meta não alcançada. Então, vamos lá. Sempre que você tiver uma questão onde, com base em uma informação, vai trazer isso, ou se a informação for diferente, vai trazer isso, você vai utilizar o C. Então, vamos primeiro entender a questão. O que ele está pedindo? Ele quer saber o que tiver igual ou maior que 25, meta alcançada. Então, a gente pode ver ali na tabela que são lojas. Todas as lojas que alcançarem 25 ou mais, bateu a meta. Quem não alcançou, a meta não foi alcançada, tá? Agora, vamos entender a tabela. Sempre tem esse processo de entender perfeitamente a questão, entender perfeitamente a tabela. Depois, você começa a fazer a fórmula. Então, a tabela tem 3 colunas. Na primeira coluna aparece a loja, a segunda coluna a venda total e a terceira coluna é a meta, é onde a gente vai colocar a fórmula. Vou clicar aqui na célula D9 e a gente vai começar a fórmula. Como eu disse, sempre que for um teste lógico, você vai utilizar a fórmula C. Então, vou colocar igual, sempre antes de começar uma fórmula igual, C, abre parênteses, e essa é uma parte extremamente importante. Entenda a lógica da sua fórmula, entenda como é feita a estrutura. Por quê?
Quando eu falo de estrutura, eu estou falando desse C aqui embaixo. C, aí aparece teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Não importa o quão avançado você vai estar no Excel, você não vai conhecer todas as fórmulas do Excel. E às vezes pode surgir alguma fórmula que um outro funcionário utilizou, ou uma fórmula que você queira utilizar que você entenda só lendo a estrutura. Então é extremamente importante entender essas estruturas, principalmente das fórmulas básicas, porque às vezes eles utilizam o mesmo nome em outra fórmula que você não conheça. Então vamos lá. Esse aqui primeiro, ele está falando teste lógico. Dá para saber que o C ele é dividido em 3 partes de uma mesma estrutura. O teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro, ponto e vírgula, valor se falso. Ponto e vírgula vai sempre separar as partes da estrutura. Então, qual que é o teste lógico? O que eu preciso pensar para trazer a minha resposta? Tá lá na questão. Caso a loja tenha uma venda maior ou igual a 25, deve constar meta alcançada ou meta não alcançada. Então, é maior ou igual a 25. Onde está o meu valor? Está na coluna valor total. Então, eu posso ver aqui, loja 1, o valor total é 24.667. Já sabemos que a loja não bateu a meta. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui escrever meta não alcançada? Não, eu não vou vir aqui escrever meta não alcançada. Por quê? Essa planilha é pequena, você poderia até fazer isso. Mas vamos supor que é uma planilha com mais de 1000 linhas. Você não vai olhar uma por uma. Por isso, você tem que colocar as fórmulas. O número. Eu posso vir aqui e digitar o mesmo número, 24.667, mas não, a gente não faz desse jeito. Sempre que a sua informação estiver fora da célula que você vai colocar a função, você vai clicar nela. Então, qual que é o valor total da loja 1? Ela está aqui, então eu vou clicar nela. A partir do momento que eu clico, ele seleciona esse valor. Sempre que estiver fora, clica nela. Na próxima questão, vocês vão ver a importância disso. Então, se esse número for maior ou igual a 25.000, que é o valor que está lá na questão, e aí eu vou colocar ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula. Por quê? A parte do meu teste lógico está pronto. A estrutura do C está falando que o teste lógico é só a primeira parte. Então, eu vou colocar o meu teste lógico é C9 maior ou igual a 25.000. Caso alguém tenha dúvida com relação ao símbolo de maior ou igual, pensa como se fosse uma boca, tá bom? A boca está aberta para o maior. Esse aqui é o maior espaço, esse é o menor. Então, maior ou igual. Se eu fosse falar menor ou igual, eu mudaria aqui por menor. Então, menor teria que ser um número, tá bom? Só caso alguém tenha alguma dúvida em decorar os símbolos. Então, o teste lógico foi esse. Você pode perceber que a partir do momento que eu terminei o teste lógico, ele não está em negrito mais, porque a estrutura está te mostrando que você já está na segunda parte da estrutura. Então, agora é o valor se verdadeiro. Então, sempre que você clicar dentro da célula, se eu clicar aqui, ó, ele vai falar, agora você está na parte do teste lógico. E depois da vírgula, valor se verdadeiro. Então, você pode se encontrar dentro da fórmula. A gente vai ver questões de fórmulas muito maiores que isso pode te ajudar, tá bom? Então, beleza. C9, que é o valor total da loja 1, maior ou igual a 25. A informação que está aparecendo lá embaixo, valor se verdadeiro. O que eu quero que apareça se isso for verdade? Se aquele número for maior ou igual a 25. Eu quero que apareça a meta alcançada, que é o que está aparecendo na minha questão. Sempre que for colocar um texto, lembre-se disso sempre que se for colocar um texto na fórmula, aspas. Então, eu vou colocar aspas e vou colocar aqui. A informação que ele pediu para trazer é meta alcançada. Então, se for verdade, você traz meta alcançada. Vou sair aqui da aspas, ponto e vírgula, porque eu já terminei a informação do valor se verdadeiro. Agora, o valor se falso. Se não for maior ou igual que 25, aspas de novo, porque eu estou trazendo um texto. Meta não alcançada. E pronto, eu terminei minha fórmula. Ali mesmo na estrutura você pode ver que já está aparecendo parênteses, porque eu já terminei a minha fórmula. Então, vou fechar o parênteses e vou clicar no Enter. Ele já apareceu aqui, meta não alcançada. Sempre double check. Isso é extremamente importante. Olhe 2 vezes, tenha certeza que você fez a sua fórmula correta. Então, vou olhar aqui, 24.667, realmente, não bateu a meta. Preciso fazer de novo? Repetir a estrutura? Repetir toda a minha fórmula em cada linha? Não. A gente vai utilizar uma função que é de arrastar. Então, como que eu faço isso? Essa é uma questão extremamente importante, porque muitas pessoas acabam se confundindo no momento de arrastar. Tem o símbolo certo. Quando eu estou aqui, ó, navegando pelo Excel, o símbolo que aparece é esse maisinho branco. Se eu ficar em cima da estrutura da célula, ele aparece esse maisinho com as setas, para cima e para baixo.
Isso significa que você vai mover a sua célula. Então, se eu começar a arrastar ela, ó, posso levar ela para qualquer lugar. Se eu soltar, ela veio para cá. Então, algumas pessoas, às vezes, tentam arrastar fazendo isso. Aí ela aparece lá embaixo, a pessoa não entende o que aconteceu. O que você tem que se atentar? Você só pode arrastar para baixo nesse quadradinho aqui no canto inferior direito. Então, ele até muda, olha, o ícone. Quando eu clico, quando eu fico em cima dele, ele aparece esse maisinho escurinho, pequenininho. Então, é só você ficar em cima e clicar 2 vezes e ele vai arrastar para baixo, tá bom? Todas as informações. Ah, terminei. Vamos para a próxima? Não. Double check. Sempre olhe 2 vezes. Isso tanto na entrevista de emprego, porque você está concorrendo a uma vaga, quanto quando você for entregar algum trabalho para algum chefe. Não descubra na frente do seu chefe que você esqueceu um detalhe. Descubra sozinho, tá? Sempre double check. Então, eu vou só dar uma olhadinha aqui. Essa planilha pequena dá para olhar tudo. Mas numa planilha grande, pega 3 exemplos e dá uma olhada se está certinho. Então, 48 mil passou, meta alcançada, 25.900 passou, meta alcançada, 21 mil não passou, meta não alcançada, então tá certinho. Ó, todos os que passaram aparecem aqui como meta alcançada e os que não passaram, de 25 mil, aparecem como meta não alcançada. Então, parabéns, você conseguiu responder a sua primeira questão do teste de Excel. Vamos para a próxima. Questão número 2. Na coluna comissão, faça uma fórmula para descobrir o valor de comissão de cada vendedor. Lembre-se de utilizar a célula que consta o percentual de comissão para a fórmula alterar automaticamente caso haja mudanças. Então, vamos entender. Eu preciso ver o valor total de cada vendedor e colocar a comissão do lado. Só que detalhe, ele coloca aqui. Lembre-se de utilizar a célula que consta o percentual. Vamos entender a nossa tabela. Aqui tem o vendedor, todos os vendedores, todas as cidades, o valor da venda de cada vendedor por cidade e a comissão, que é o valor que a gente vai colocar. E aqui em cima tem a comissão em percentual. Nessa questão, está falando para a gente utilizar essa célula. Algumas questões não vão estar falando para a gente utilizar a célula. Então, às vezes, pode vir a questão só preencha a comissão com base no percentual que está mostrando na tabela abaixo. Se você não utilizar essa célula, a gente vai fazer aqui junto, vocês vão entender. Se você não utilizar essa célula e um outro candidato utilizar a célula, já é um diferencial entre vocês dois. Então, vamos fazer para ficar bem claro. O que eu vou fazer? Eu posso pegar esse valor, o valor da venda, né? Igual a gente fez no anterior, seleciono, vezes 5%. Vou escrever, porque eu já sei que a minha comissão é 5%. Vou dar Enter, apareceu o valor. O que eu faço? Arrasto lá no ícone que a gente falou. Pronto, tá preenchido. Fiz certo? Fiz. O valor está correto. Se você fizer alguns double checks aqui, você vai ver que o valor está correto. Só que, vamos supor que essa tabela foi para o diretor e ele fala, não, a comissão não vai ser mais 5, vai ser 4 agora. Mudei. Fez alguma diferença? Não. Não utilizou aqui. Por quê? Porque a gente colocou a mão. Então, eu precisaria vir aqui e mudar. Agora é 4%. Vou arrastar tudo para baixo. Fácil nessa planilha, porque só tem uma tabela. Mas vamos supor que a gente tem 20 tabelas diferentes, planilhas diferentes, que usam essa comissão. Então, imagina o trabalho que é você ter que ir em cada planilha, se é que você sabe quais são todas as planilhas que utilizam essa comissão, para arrumar uma por uma. Então, assim, esse é o diferencial. Não basta você fazer certo, tente fazer o mais correto e mais rápido possível, para se houver alguma diferença ou se houver alguma mudança, as suas planilhas já estão prontas para isso. Então, se eu sou uma recrutadora e eu pego 2 pessoas que responderam certas, eu preciso escolher entre uma delas, uma utilizou a célula que está aqui em cima e a outra só colocou a mão, eu vou escolher a que utilizou, porque ela está preparada para um possível erro, uma possível mudança que vem na frente. Então, não é só responder certo. Na entrevista de emprego, nesses testes de Excel, não é olhado só o certo. O certo é a primeira etapa. Eu olho a primeira vez se está certo. A segunda vez, eu olho o que meu candidato pensou, tá bom? Então, qual é o jeito melhor para a gente fazer nesse caso? Eu venho aqui, eu vou apagar tudo. Um detalhe, Ctrl Shift para baixo, tá? Para selecionar tudo. Vem na célula, Ctrl Shift para baixo, selecionei tudo, Delete. Vem aqui, então vou colocar o igual, vou selecionar o meu valor de venda, vezes a minha comissão. E esse é o correto, porque a partir do momento que mudar aquele valor lá em cima, ele vai atualizar os valores juntos, tá? Posso fazer só isso e arrastar? Não. Por quê? Vamos ver. Eu venho aqui e arrasto. Começou a dar aquele monte de erro. E é nesse momento que a gente se desespera.
Não entre em desespero, vamos entender por que isso aconteceu. O meu primeiro número deu certo, o segundo já deu errado, já zerou. Vou clicar 2 vezes nele para entender o que a fórmula está fazendo. Ó, aqui a fórmula arrastou junto tanto o número, o valor da venda, esse eu queria mesmo, só que ele arrastou a célula lá de cima, que é o da comissão. Eu não quero que arraste, eu quero que ele fique preso àquele número. Como que eu faço isso? Vou apagar, só da segunda linha para baixo. Vou vir aqui onde ele está selecionado, o E25, eu posso selecionar tudo e vou clicar no F4. Você sempre vai clicar no F4 para prender a célula. Esse símbolo aqui que aparece, o cifrão, ele aparece do lado do que foi preso. Então, a gente tem o E e o 25. O E é a coluna, o 25 é a linha. Se aparece o cifrão antes do E, eu prendi a coluna. E se aparece antes do 25, eu prendi a linha. Apareceu antes dos dois, eu prendi a linha e a coluna, certo? Que é o que eu quero. Eu quero que ele fique preso a essa célula. Vou dar Enter. E agora, quando eu arrastar para baixo... Quando eu arrastar para baixo, ele já vai trazer os valores certinhos. Passo para a próxima? Não. Double check. Sempre double check, tá? Eu vou clicar aqui em qualquer uma, vou clicar 2 vezes só para ver se ele está pegando certo. Essas cores são bem visuais para você ver rápido se ele está pegando a informação certa. Então tá certo, eu quero que ele pegue o valor da venda dessa linha mais o valor da comissão. Tá certinho. Vejo mais um, se vocês quiserem, sempre é bom, double check, tá tudo certinho. E agora tá certo, a partir do momento que o diretor, seja lá o gestor, vem aqui e muda, eu não quero mais 4%, quero 5%. Ele já atualiza, 6, 10, ele já vai atualizando. Então, a sua fórmula ela está pronta para você entregar na mão da pessoa e mesmo que mude a comissão, não vai fazer diferença nenhuma. Sua fórmula continua atendendo, tá? Esse é um grande diferencial entre uma pessoa que já deixa tudo preparado para futuras coisas que podem acontecer do que para uma pessoa que vai fazer à mão, tá bom? Esse é um diferencial muito grande. Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Utilizando fórmulas, preencha o quadro abaixo com a quantidade de vendas feitas, levando em consideração o vendedor e a cidade. Lembre-se de que cada linha da tabela é uma venda. Então, beleza. Aqui, o que a gente está pedindo? Entenda a sentença. A gente precisa da quantidade de vendas feitas. E cada linha, já está escrito aqui, cada linha é uma quantidade. Então, vamos supor, vamos entender a nossa tabela. Aqui tem os vendedores, Ana, Maria, José, Pedro e Paulo. E aqui tem as cidades. Então, quantas vezes a Ana fez venda em São Bernardo? Então, eu posso ver aqui. São Bernardo, 1, 2... aliás, da Ana, né? 1... outra Ana em São Bernardo... Não tem. Pelo que eu vi aqui, não tem, olhando rapidamente. Seria 1. Dá para fazer assim? Não, demora muito. Dá para utilizar os filtros, para quem já sabe, filtra Ana, filtra São Bernardo, conta quanto tem, mas de novo, demora muito. Se for uma tabela enorme com muitas cidades, muitos vendedores, já não dá para fazer desse jeito. Então, como que a gente vai fazer? Se eu preciso contar as quantidades e cada quantidade é uma linha, eu vou utilizar o conte C. Na verdade, se eu tivesse só um critério, como eu tenho a Ana e o São Bernardo, eu tenho o vendedor e a cidade, eu tenho que utilizar o conte C, porque é mais de um critério. Vou fazer direto o conte C e depois a gente vai olhar junto o conte C, tá? Então, vamos fazer o conte C. Vou escrever conte C e, a partir do momento que eu dou parênteses, estrutura. Entenda a estrutura. Intervalo do critério e o critério. Bem simples, duas partes só. E sempre que tiver aqui com os 3 pontinhos, quer dizer que ele não tem um limite. Você pode fazer mais de um critério. Então, a partir do momento que a gente terminar o critério 1, ele já vai aparecer a informação do critério 2. Qual que é o meu primeiro critério? O vendedor. Então, intervalo do critério é a minha primeira parte da estrutura. Sempre que você vê o nome intervalo no nome da estrutura, pense em coluna. Intervalo é coluna, tá bom? Então, intervalo do critério. Onde está a coluna com o nome Ana? Está aqui em cima. Então, eu venho aqui, seleciono toda a coluna, ponto e vírgula, porque eu já coloquei o intervalo do meu critério. Qual que é o critério 1? Vou escrever Ana? Não vou escrever Ana. Sempre que a informação estiver fora da célula que vai à função, você vai utilizar a célula fora, tá bom? Então, o critério é Ana. Vou clicar aqui em Ana. E vou colocar ponto e vírgula de novo. Aí ele já aparece a opção, intervalo do critério 2. Se você quisesse terminar aqui, você podia terminar. Só tem um. Só tem um critério. Nesse caso, nós temos 2, então a gente vai continuar.
Qual que é o intervalo do critério 2? Eu preciso da cidade. Então, vou selecionar toda a coluna de cidade, ponto e vírgula, porque já selecionei toda a coluna. Agora, o critério 2. A cidade está aqui em cima, São Bernardo. Pronto, agora sim eu terminei. Se eu desse ponto e vírgula, eu teria que continuar, mas eu não preciso mais, eu não tenho mais um terceiro critério. Então, eu vou fechar. Fecho parênteses e dou um OK. Aqui tá como contábil, deixa eu mudar aqui. Essa aqui apareceu como contábil porque estava como valor. Eu vou mudar para geral, aí ele só aparece o 2. A olho nu eu não tinha visto 2 anos. São Bernardo, mas tem sim. A olho nu eu tinha visto só uma Ana em São Bernardo. Então, a olho nu já teria errado a questão. Por isso que você faz a fórmula, é certeza. E é certezinha que você vai acertar. Então, tá, fiz ela toda. Qual o problema do jeito que eu fiz? O que vocês acham? Pensa um pouquinho. O problema é que eu não travei. Então, a partir do momento que eu descer ela ou arrastar para a direita, ele vai arrastar tudo junto, igual aconteceu lá com a célula de comissão. Vamos fazer um teste? Vou arrastar aqui para baixo. Já zerou de todo mundo. Eu vou selecionar 2 vezes em alguns para ver o que está selecionado. Então, selecionei as 2. Aqui, o do Pedro já começou aqui na 4ª linha. Ele arrastou todas as informações. Então, quanto mais eu arrasto a minha fórmula para baixo, mais as fórmulas vão descendo juntas. Tem algumas que eu quero que desça, tem outras que não. Então, por exemplo, a minha coluna eu não quero que desça e nem que vai para o lado, porque ela é fixa. A coluna do vendedor é fixa. Eu não quero, então eu tenho que travar tanto a coluna do vendedor quanto a coluna da cidade. A coluna aqui de São Bernardo, eu não quero que ela arraste para baixo, porque a cidade ela está horizontal. Então, ela tem que arrastar para a direita, mas eu não quero que ela arraste para baixo. E o Pedro, que é o nome do vendedor, eu quero que arraste para baixo. Então, é o único que eu quero. Vamos ajustar isso. Vou apagar esses aqui de baixo e vou entrar aqui. Aqui, eu não preciso apagar e começar de novo. Cada vez que você clica aqui numa parte da estrutura, ele seleciona toda a informação que você colocou. Então, eu quero ver o intervalo do critério. Vou clicar aqui, ele é o azul, ele é esse vendedor aqui. Clico nele, ele já seleciona tudo para mim. O que eu vou fazer? F4, que foi o que nós vimos. Ficou preso. O cifrão apareceu antes do B e antes do 53. E antes do B e antes do 28, que está aqui. B28 ao B53. Eu prendi ele todo, não importa para onde eu arraste, ele vai ficar preso, que é o que eu quero. O B61, eu quero que ele fique preso, ele fique preso só a coluna. Aliás, eu quero que ele fique preso exatamente na coluna, eu não quero que ele arraste para o lado. Então, toda hora que eu descer, que eu arrastar para baixo, eu quero que ele desça junto. Mas quando eu for para a direita, eu não quero que ele vá para a direita. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prender a coluna. Então, eu venho aqui e eu mesmo vou colocar, ou eu coloco o cifrão direto, porque eu sei como fazer, então eu venho aqui e coloco o cifrão. Ou eu posso fazer igual eu fiz com outro. Eu seleciono aqui critério e vou clicando no F4 até o cifrão aparecer só do lado do B, só do lado esquerdo do B. Então, eu vou clicar mais uma vez, ele prendeu a linha, eu não quero que prenda a linha. Vou clicar mais uma vez, ele prendeu o B. Você pode fazer isso clicando várias vezes no F4 até ele aparecer do jeito que você quer, ou você ir lá manualmente colocar, tá bom? Vamos ir lá para o critério 2. Intervalo do critério 2, esse eu quero que prenda tudo. Então, eu preciso colocar no F4 só uma vez. Já prendeu tudo. Do lado do C e do lado do número. Vem aqui em critério 2. Esse aqui é o de cima. Eu quero que ele prenda a linha. Eu não quero que ele desça quando eu descer. Mas quando eu for para a direita, a gente vai arrastar aqui para você ver, ele tem que ir junto. Então, eu não posso prender a coluna. A coluna tem que estar liberta para ele andar e a linha tem que estar presa. Então, esse já é diferente do B61, que é onde eu prendi só a coluna. Então, eu vou clicar no F4, ele prendeu os dois, eu não quero que prenda os dois. Vou clicar mais uma vez e pronto, o cifrão está do lado esquerdo do 60. Está do lado esquerdo da linha. E é esse que eu quero prender, certo? Vou dar um Enter. Agora que eu dei um Enter, eu vou arrastar para baixo. Arrastei todos. E agora eu vou arrastar para a direita. Vou arrastar até aqui em Santo André, porque esse aqui é o valor total. O valor total não é o nome de uma cidade, então ele não vai estar aqui, tá? O valor total daqui a pouco a gente faz. Vou aceitar que tá certo? Não. Double check. Clica 2 vezes e dá uma olhadinha se ele está selecionando. Está selecionando certinho. As colunas estão presas. Ele está selecionando José em Mauá. Perfeitamente. Clique em outro para ter certeza. Pronto. Esse double check, por que eu
fico tanto nessa parte de double check. É muito importante. Ele é que vai fazer a diferença. Na entrevista de emprego, no seu teste, porque você vai entregar isso, quanto no seu trabalho. Você tem que ser um profissional que as pessoas confiam que quando você mandar o relatório, esse relatório vai estar certo. Então, faça você os double checks, tá bom? Tenha certeza que o seu trabalho está certo. Seja esse profissional que passe segurança para as outras pessoas. Agora, aqui no valor total. Aqui, eu posso utilizar o básico, que é uma soma, quanto eu posso utilizar o Cont C, que é só um critério. Vou utilizar o Cont C para mostrar como usa, tá? Então, vou colocar Cont C, porque aqui eu só quero saber o valor total da Ana, não importa mais as cidades. Então, ele aparece aqui, ó, Cont C, intervalo, critério. Não aparece mais intervalo 1, critério 1, porque só tem um. Então, eu vou selecionar o intervalo todo do vendedor. Já vou clicar aqui no F4, ó, já prendi tanto a linha quanto a coluna. Ponto e vírgula, qual que é o meu critério? A Ana. Venho aqui. Esse eu não preciso prender a linha, porque eu não vou arrastar para o lado. Não preciso prender a coluna, aliás, porque eu não vou arrastar para o lado. Então, eu posso deixar assim mesmo. Fecho parênteses e prontinho. Vou arrastar aqui para baixo. Clico 2 vezes em um só para ter certeza se tá certinho. Tá pegando a coluna certa, o vendedor certo. Pronto. Finalizamos a 3. E ele já está aparecendo o valor certo. Apesar de você saber como utilizar o Cont C, o ideal é que você utilize sempre o que for mais rápido. Então, nesse caso, dá para utilizar o Cont C, mas o mais rápido é utilizar um soma. Então, eu venho aqui, vou colocar soma, abro parênteses, e ele aparece aqui, número 1. Então, eu posso colocar número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, número 3, ponto e vírgula, e selecionar todos. Ou, vou apagar aqui, eu posso selecionar todos de uma vez. Seleciono a primeira célula e vou arrastando até a última célula que eu quero. Fecho parênteses. E pronto, ele vai trazer a mesma informação. Então, não importa quantas funções você conheça. Quando você for aplicar uma função, pensa na função mais fácil. Tanto para você, para passar o tempo mais rápido, quanto para a pessoa que for analisar. Vamos supor que a sua planilha vai para um outro funcionário, você foi promovido e outra pessoa vai começar a cuidar. Tente utilizar as fórmulas mais simples, porque quanto mais você conhecer do Excel, você vai ver que um problema dá para resolver de várias formas. Então, sempre utilize a fórmula mais simples. Então, perfeito. Terminamos a questão 3. Vamos para a questão 4. Utilizando fórmulas, preencha o quadro abaixo com o valor total da venda, levando em consideração o vendedor e a cidade. Descubra também o valor total da venda de cada vendedor. Então, aqui, ó, valor total da venda. Aqui a gente não vai contar mais, aqui a gente vai somar. E é a mesma coisa do Cont C, é a mesma lógica, só que a gente vai utilizar a soma para isso. Então, nós vamos levar em consideração a cidade e o vendedor. Então, eu vou clicar aqui, igual... Soma Cs. A diferença do soma Cs e o Cont Cs. O Cont Cs tem Cont, ponto Cs. O soma Cs é tudo junto, não tem ponto, tá? Estrutura, sempre olha a estrutura. Então, a gente vai precisar colocar aqui o intervalo da soma, o critério e o critério 1. Então, diferente do Cont Cs, não precisava de um intervalo da soma, porque é o mesmo intervalo que tem o critério, ele já faz a conta ali, porque é 1 por 1. Esse, como precisa somar valores, tem uma parte a mais dentro dessa estrutura. Então, primeiro eu vou colocar o intervalo da soma. Eu preciso que venha o valor da venda. Então, eu vou subir e vou selecionar todo o valor da venda. Como nós já falamos sobre isso, eu preciso travar. Eu não quero que ele vá para a direita nem para baixo. Então, eu vou clicar no F4 e já travei, tá? Você pode ver a fórmula tanto aqui, quanto aqui em cima, na barra de fórmulas. Então, quando você sobe, eu preciso selecionar a informação. A minha célula com a fórmula sumiu ali embaixo. Eu posso olhar aqui em cima, tá bom? Então, a partir do momento que eu terminei de fazer isso, ponto e vírgula, porque eu já selecionei o intervalo da soma. De novo, intervalo sempre coluna. Agora, eu vou selecionar o intervalo do critério 1. Meu critério 1 vai ser o vendedor. Então, eu vou subir, selecionar todo o intervalo do critério 1, F4. Prendo de novo, ponto e vírgula, critério 1. Meu critério é a Ana. Preciso prender o que aqui? Coluna ou linha? Preciso prender a coluna, porque eu não quero que ele mude de coluna. Eu quero que ele continue, mude de linha quando eu arrastar, mas que ele não mude de coluna. Então, eu vou prender aqui só a coluna. Antes de eu colocar, o que eu preciso colocar aqui em cima? Aonde eu preciso colocar meu cifrão? Antes do B ou antes do 72? Antes do B.
Preciso colocar antes do B, porque sempre vai ficar antes do que eu tô prendendo. Então, antes do B, eu prendo a coluna. Antes do 72, eu prendo a linha, tá? Então, vou selecionar ele todo. F4, F4, F4. Apareceu o cifrão antes do B. Perfeito. Ponto e vírgula, intervalo do critério 2. Agora, eu preciso selecionar a coluna da cidade. Uma curiosidade, às vezes essa estrutura aqui em cima atrapalha as pessoas. Eu já vi muita gente reclamando e às vezes quando eu faço isso a pessoa fica, não acredito que dava pra fazer isso. Então quando você clica aqui em cima e ele aparece a setinha, o maisinho com as setas, sempre vai indicar movimento. Então eu posso selecionar e tirar do meu caminho, colocar em outra parte, tá? Aqui não tá me atrapalhando, mas vou dar essa dica porque muita gente quando eu faço isso no trabalho fica impressionada. Então, vamos lá. Intervalo do critério 2. Eu estou nessa parte, ó, está negrito, para você saber em qual parte da estrutura você está. Vou selecionar todo o intervalo. F4 para prender. Ponto e vírgula, critério 2. O meu critério 2 está aqui em cima, São Bernardo. Vou prender só a linha nesse caso. Eu não quero que ele mude de linha. Então, F4, F4 mais uma vez. O meu cifrão está antes do 71. Prendi a linha. Vou fechar o parênteses. Enter. Agora eu vou arrastar. Arrasto para baixo, arrasto para a direita, até Santo André, o valor total a gente vai fazer, e double check, sempre double check. Clico 2 vezes e ele está trazendo as informações certinhas, ó. Ele tá trazendo as colunas que eu quero, os critérios que eu quero, os intervalos de critério, e está trazendo os critérios que eu quero, Mauá e José. Tá certinho na linha e na coluna, tá? Viu como foi bem mais rápido agora? Foi diferente do anterior, porque a gente fez primeiro sem prender e depois prendendo. A partir do momento que você já sabe como prender, fica super rápido. Vou selecionar tudo aqui, mudar só a formatação, que são valores, né? E prontinho. Ele já aparece o valor correto. Aqui no valor total, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou utilizar o soma C só para mostrar como que utiliza, mas o soma sozinho já faria todo o trabalho. Então, o soma C, ele muda uma questão. O soma C começa com o intervalo da soma. Vou até apagar aqui para a gente rever. Ó, o soma C, eu clico aqui em cima, aparece a estrutura embaixo. Primeira coisa que ele pede é o intervalo da soma. O soma C, não. O soma C, a primeira coisa que ele aparece é o intervalo do critério. Como que eu sei? Não está escrito intervalo do critério. Lê toda a estrutura primeiro. Então, eu sei que eu preciso do intervalo do critério e do intervalo da soma. Está escrito intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. Já sei que o intervalo da soma está lá no final, então só me sobra o intervalo do critério, tá bom? Sempre lê a estrutura inteira para entender. Você também pode pesquisar aí no site da Microsoft, vai estar escrito certinho o que significa cada uma, com mais detalhes, com exemplos, tá? Mas às vezes, num momento muito rápido, é bom que você entenda sozinho, para você não ter que ficar pesquisando sempre. Então, eu já sei que esse intervalo é o meu intervalo do critério. Qual que é o meu critério? Vendedor. Venho aqui em cima, seleciono todo o intervalo, vou prender, ponto e vírgula, agora eu preciso... ponto e vírgula, agora eu preciso do critério. Venho aqui e seleciono o critério. Esse eu não vou prender nada, porque a única coisa que eu vou fazer com essa fórmula é arrastar para baixo. Então, eu não preciso prender ela, porque eu não vou arrastar para a direita. Se você quiser prender, tudo bem. Se acontecer alguma coisa e precisar arrastar para a direita, vai acontecer. Mas eu tô você pode já ficar pronto. Mas eu estou mostrando aqui que é uma questão de valor total. Não vai ter um valor total 2, porque não vai ter um valor diferente. Se tiver um valor diferente, vai ser uma fórmula diferente. Então, tem alguns momentos que você não precisa ficar se preocupando em prender, tá? Aí vai desse feeling de entender, aqui precisa, aqui é melhor, aqui não precisa. Então, nesse caso, como é só o valor total, não precisa. Então, eu vou colocar ponto e vírgula. E agora ele me pediu o intervalo da soma. Então, já entendeu o critério, já entendeu onde ele tem que procurar o critério, onde que está o valor da soma. Vou vir aqui, selecionar todo o valor da venda, prender, sempre se atente a prender a fórmula, F4, fecho parênteses e dou um Enter. Prontinho, vou arrastar para baixo. Eu posso tanto arrastar, isso eu não tinha falado, eu posso tanto arrastar quanto clicar 2 vezes. Ó, Ctrl Z para desfazer o que eu fiz, venho aqui e clico 2 vezes. Ele arrasta para baixo do mesmo jeito, certo? Então, perfeito, vou colocar aqui como valor e ele já trouxe o meu valor certo. Vou clicar em qualquer um, tá trazendo certinho as colunas que eu quero, da linha que eu quero, perfeito. O double check foi feito, mais uma questão resolvida.
Agora a gente vai para a questão 5. Certo, questão 5. Crie uma fórmula que traga o valor total da venda do vendedor que constar na célula C82. Então, a minha célula C82 é esta. E eu quero que ele traga o valor total do que aparecer aqui. Essa é uma fórmula extremamente importante. É uma fórmula que a gente utiliza muito dentro do mercado de trabalho e isso em qualquer área. Qualquer área. É o nosso famoso PROC-V. Como eu disse, na entrevista que eu fiz e que a pessoa só me deu uma situação e perguntou, era um PROC-V. Ela falou, eu tenho uma tabela com algumas informações e uma tabela com os valores. Eu quero que traga os valores dessa segunda tabela para a primeira tabela. Qual função eu uso? Basicamente isso. E aí eu sabia, ainda bem. Falei, PROC-V. A pessoa falou, tá bom. E foi assim, nessa empresa, o meu teste foi uma pergunta. Então, esse é um dos principais. O C também é um dos principais e o PROC-V, acho que o C e o PROC-V são os dois que você pode treinar mais. É o que mais vai aparecer, independente da área, tá bom? Então, vamos entender como que o PROC-V funciona. Vou clicar aqui, PROC-V. Vamos entender a estrutura. Primeiro, ele pede o valor procurado. Ou seja, ele tem que procurar com base em qual célula ou com base em qual informação, que dá para eu colocar por texto aqui também. Mas como a gente já falou, tudo que estiver fora da célula que eu estou montando a função, eu utilizo fora. Então, ele está aqui. Ana, é aqui em cima. Se eu mudar para Maria, ele vai ter que mudar também. Se eu mudar para José, Pedro ou Paulo, ele vai ter que mudar também. Então, meu valor procurado é isso. Matriz da tabela. Sempre que a gente falar em matriz, está falando da tabela toda, tá bom? A gente vai fazer junto. Número índice da coluna, a gente vai escolher qual coluna que eu quero trazer a informação e procurar intervalo. Então, vamos entender uma de cada vez. Valor procurado, eu já sei que é esse daqui, tá escrito até na minha questão, é a célula C82. Selecionei, vou dar ponto e vírgula, preciso prender ela? Não preciso, porque eu não vou arrastar. É só uma informação, tem uma célula com uma informação, a célula de baixo vai vir a função. Não preciso prender nada, tá bom? Se quiser prender, vem aqui, F4. Mas não tem necessidade. Se você continuar dando F4, uma hora ele some. Tá? Então, matriz da tabela. Aonde está essa informação? Eu vou utilizar essa tabela aqui de cima, que aparece os vendedores e o valor total. Então, eu vou selecionar todo. Eu posso selecionar tanto aqui por cima, quanto aqui onde começa o nome da Ana. Tá? Onde começam os vendedores. Mas eu vou selecionar tudo. Vou selecionar todo. E essa é a minha matriz da tabela, toda a informação, desde onde começa, onde aparece o meu vendedor, até onde aparece o valor. Se eu começasse daqui, vou selecionar aqui de novo. Se eu começasse daqui, eu teria um problema, porque ele sempre vai procurar o valor procurado na primeira coluna. Então, eu sempre tenho que começar pela coluna que tiver a informação que eu estou procurando. Então, vou dar um ESC aqui, para a gente pensar junto. Se aqui eu tivesse uma informação, quantidade, e aqui tivesse 1, 2, 3, 4, 5, e aqui eu fosse fazer o PROC-V, valor procurado Ana, célula C82, ponto e vírgula, eu não poderia começar assim. Porque ele não iria entender onde está a minha informação. Ele ia procurar Ana na primeira coluna que eu selecionei, ou seja, ele ia procurar Ana na quantidade. Ele não ia achar e ia dar erro, tá? Então, eu sempre começo pela coluna onde está o meu critério, onde está o valor que eu estou procurando. Então, eu começo por essa coluna e seleciono até o valor que eu quero, que é até o valor total. Ponto e vírgula, número índice da coluna. Então, tá bom. Do valor que eu selecionei, quantas colunas tem? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero a sexta coluna. Quero que venha o valor da sexta coluna. Eu não somo quantas colunas tem na tabela. Se eu fosse somar na tabela geral do Excel, se eu fosse somar, eu contaria a partir da quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria a minha sétima coluna. Você sempre conta a coluna a partir do momento que você selecionou. Então, a partir do momento que eu selecionei, eu quero a sexta. Venho aqui e coloco 6. Ponto e vírgula. E aí ele aparece se eu quero o valor verdadeiro, que é uma correspondência próxima, ou o valor falso, que é uma correspondência exata. Essa questão de correspondência aproximada são alguns outros tipos de tabela que você pode utilizar. Então, vem um número, eu quero um número aproximado desse. O que tiver aproximado, você já pode trazer o resultado. Não é um caso, não é o nosso caso. Então, caso eu venho, geralmente você vai utilizar sempre o exato.
Eu quero que venha o que aparece o valor total desse vendedor. Então, eu quero o valor total da Ana perfeitamente. Então, eu vou clicar aqui em correspondência exata. Falso. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Então, ele aparece aqui. Deixa eu mudar para valor. Às vezes aparecem esses errinhos porque eu cliquei 2 vezes sem querer no mouse, tá? Vem aqui, vou mudar para valor e vou mudar o check. Ele tá falando que a Ana vendeu 2 milhões. Tá certinho, 2 milhões, 17.714. Vamos mudar aqui pra gente ver se a fórmula tá funcionando. Não quero ver mais o da Ana, quero ver o da Maria. Maria, 2.543.857. Certinho o valor da Maria. Vamos ver outro, vamos ver o do Paulo. Opa, dá um Ctrl Z aqui. Eu escrevi na célula errada. Aqui, Paulo. 1.078.372. 1.078.372. E assim, de forma simples, você utilizou um PROC-V. A mesma coisa, se tivesse vários nomes, você ia poder vir aqui, clicar 2 vezes para arrastar para baixo, ou arrastar e ir puxando para baixo. Aqui vai dar todo erro porque não tem informação em cima. Vou dar aqui um Ctrl Z. Então, você conseguiu preencher a parte do PROC-V. E assim a gente finaliza as 5 questões. Você viu no total 7 funções, né? Se nós contarmos o CONT-C e o CONT-C, o soma-C e o soma-C, são 7. Mas basicamente a gente dividiu aqui em 5 para você entender, além da multiplicação, além de como prender células. Então, você está saindo dessa aula bem melhor do que você começou. Pega esse arquivo que está em branco, tenta fazer ele, faz, refaz. Se tiver alguma dúvida, volta aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha no que você esqueceu, alguma coisa que você poderia ter feito de uma melhor forma, tá? Tente se desafiar. Faça sozinho, pratique sempre, para você, quando chegar nesse momento de você fazer entrevista, ou você for fazer isso no trabalho, você conseguir resolver de forma simples e rápida, porque você já dominou o processo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você achou fácil, se você achou difícil. Depois que você tentar fazer, deixa aqui embaixo se você conseguiu preencher de primeira todo o teste, tá? Me fala também se você já fez algum teste de entrevista, se foi parecido, como que foi a sua experiência. E assim, já prepara esse vídeo para deixar ele salvo, compartilha com algumas pessoas que podem precisar também, tanto aprender essas informações, quanto estiver se preparando para uma entrevista de emprego. E eu agradeço muito a sua participação, espero que você tenha gostado bastante desse vídeo e a gente se vê numa próxima. Tchau!